eu amo esse texto e fui ficando nele, por isso eu estou trazendo ele para nós aqui, é que o texto segue ainda interessante com alguns detalhes para nós. O verso 5 fala: indo Filipe para uma cidade de Samaria. Esse Filipe aqui não é o Filipe dos apóstolos, embora entre os 12 houvesse um Filipe. E às vezes a gente vai olhar para esse Filipe e vai confundir com um apóstolo. Não, esse Filipe, ele é desse jeito poderoso porque ele esteve com Jesus. Só que o início do capítulo 8 fala que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Ou seja, Filipe, o apóstolo, ficou em Jerusalém junto com os outros 11. Aí você vai procurar na Bíblia quem é esse Filipe, e você vai ver que quando a igreja escolheu os primeiros diáconos, escolheu Estevão, escolheu outros nomes, e escolheu também um homem chamado Filipe. Então vê o que a igreja está fazendo, Sônia. Me dá mais alegria ainda saber que não é via os pastores, via os apóstolos. O que a igreja está fazendo de poderoso é via a própria igreja. A igreja entendeu, ou seja, não é só os apóstolos que têm a obrigação ou o dever de fazer algo. Nós que recebemos também podemos oferecer daquilo que temos. Então a gente não está indo com a roupa de pastor, a gente não está indo com uma capa de religioso. Não, a gente está carregando um Deus no nosso coração. No nosso dia a dia a gente leva, independente de títulos, independente de quem eu sou no domingo, independente de quem eu sou na terça-feira, independente de quem eu sou quando eu entro aqui. É do lado de fora que eu começo a fazer o evangelho ser conhecido por aquilo que ele é. Filipe era um diácono, irmãos. Era alguém do meio da igreja. Ele não estava reunido com os 12 desde o início. E ele entendeu que na dispersão dele, até na dispersão dele, havia um caminho que Deus tinha para ele. E ele vai para uma cidade chamada Samaria. Ele entra na cidade de Samaria. Aí eu começo a lembrar, não de Atos 2, mas de Atos 1:8. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Irmão, na rota do evangelho de Deus tinha Samaria. Samaria estava um caos. Samaria estava uma tragédia. Samaria não estava contada no plano inicial. A igreja estava reunida em Jerusalém, muita coisa estava acontecendo em Jerusalém, mas havia uma promessa sobre Samaria. A igreja estava vivendo ali os primeiros frutos do Espírito Santo. Era dom, era conversão, era batismo, era curas, era milagres. Mas Samaria estava do lado de fora, não vendo nada disso. Mas havia uma promessa sobre Samaria. Você está conseguindo entrar naquilo que Deus está dizendo para nós? Tem muita coisa acontecendo em um ambiente, muita coisa acontecendo em outra geografia, mas não se esqueça da promessa que Deus fez sobre você. Não esqueça da promessa no plano de Deus. Quando Ele pediu para ajustar o foco, para aumentar o alcance, Ele falou: tem bênção para Jerusalém, tem bênção para a Judeia, tem bênção para Samaria, mas tem bênção para os confins da terra. Olha nós aí! Onéia, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, que igreja poderosa! Que igreja poderosa, irmãos! Tantos milagres acontecendo, que atmosfera que a gente tenta reproduzir. Mas no capítulo 8, é como se os céus dissessem: chegou a vez de Samaria, chegou a vez dos confins da terra, chegou a vez desse evangelho que já está nesse núcleo começar a se espalhar. Se espalha, se espalha. Perseguição é a palavra que faz ele sair. Então que venha a perseguição, que venha a dispersão. Se espalha, porque onde tiver um dos meus, serão minhas testemunhas. O que aconteceu em Samaria, irmãos, foi reproduzido em tantas outras cidades, em tantos outros tempos, até chegar em nós aqui.
Entenda que esse recorte é um recorte de fé para o que nós podemos fazer e viver nos nossos dias. Porque a promessa inicial em Atos 1:8 falava de nós também. Quando Pedro está conversando com aquela multidão depois do batismo, ele fala sobre nós lá em Atos 2, quando está terminando a pregação de Pedro. Ele vai dizer bem assim, irmãos. Vamos lá. Estou na pregação 3, pregação 2 dele aqui. Quando ele termina, ele fala bem assim: pois a promessa é para vocês. É Atos 2:39, se alguém quiser anotar depois. Pois a promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. No capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, na primeira pregação dele, ele já lembrou de nós. Era para quem estava, era para os filhos, era para quem estava longe, e era para todos quando o Senhor chamar. Eu pergunto, alguém aqui ouviu o chamado de Deus na sua vida? Foi por causa disso que você aceitou Jesus? Foi por causa disso que você batizou? Então lá já estava falando sobre você. Então o recorte aqui, irmãos, não é um recorte sobre Samaria, é um recorte do poder da igreja longe de Jerusalém. E essa igreja longe de Jerusalém, ela frutifica por onde passa, porque ela caminha debaixo de uma promessa. Vamos lá, eu vou caminhar para a gente finalizar a mensagem. Vamos avançar. Ali em Samaria ele anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Filipe consegue a atenção do povo. Aquele povo de Samaria nos faz lembrar não do Antigo Testamento, mas do Novo. Daquela mulher do poço, lembra? Jesus passa lá, uma mulher desacreditada, uma mulher que não queria contato com outras pessoas. Ela é uma primeira missionária que entra na cidade gritando e fala: venha ver o homem que disse tudo que eu tenho vivido. Será que esse homem não é o Messias, não é o Cristo? Tem uma primeira mensagem sendo lançada ali. Os samaritanos vão atrás dela, fica um tempo ouvindo, vendo Jesus, respirando aquele ambiente, e fala: no início a gente veio pelo seu testemunho, mas agora nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos, realmente ele é o Cristo. Eles voltam para a cidade e uma primeira semente do evangelho foi lançada. Muitas vezes Deus está chamando a gente para semear, ou quem sabe Deus está chamando a gente apenas para regar o que foi semeado. Final de semana passada, eu fui passar frio lá em Urupi. Ricardo falou que podia ir, que era tranquilo. Só me falou que para dormir era 7 graus, com sensação de 5. Vi minha filha virar picolé do meu lado, e para ajudar ela, quase que meu braço vira picolé também. Eu fui na cidadezinha que tem lá, cidadezinha de Una. Saí no sábado, e quando eu passei no sábado, 3 horas da tarde, tinha um terreno, dentre muitos de plantações lá, e um cara estava com a mangueira, regando ali, ó. Fileirinha por fileirinha na horta dele. Sábado, 3 horas da tarde. Quando eu voltei da cidade, 5 e pouco da tarde, o cara não está mais com a mangueira, mas ele está tipo molhando a mão no balde, fileirinha por fileirinha. Aí no domingo, quando a gente estava vindo embora, passei por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã, mesmo terreno. O cara está de novo, Daniel, com a mangueirinha dele. Agora ele está mais no meio lá. E aí de lá para cá o Espírito Santo de Deus veio falando comigo: não basta apenas plantar, tem que regar todo dia, tem que cultivar todo dia, tem que proteger todo dia.
Deus chama a gente, irmãos, para muitas vezes ser aqueles que semearam. Mas Deus também chama a gente, igreja, para ser aqueles que vão cultivar o que já foi semeado. Regar aquilo que já semearam. O que a Andréia faz é um trabalho, em alguns corações semeando, mas em muitos outros regando. A semente que o pai, que o avô, que a avó lança no coração das crianças. O que o David Sérgio Célia tem que fazer é um trabalho que tem semente, mas também precisa ter esse cultivo. O trabalho que a igreja tem que fazer é um trabalho de cultivar, irmãos. Para arrancar aquilo que foi plantado, já tem muita coisa aí fora. Às vezes é isso que nós mais precisamos. Ontem minha prima falou comigo, a esposa do meu primo falou comigo, vendo a Eloá brincando com a priminha dela, a Isabelle, e falou assim: como é que a gente faz para blindar essa geração? Aí você brinca e fala: quando você souber, você me avisa, que a gente também está procurando isso. Aí eu falei com ela: sabe de uma coisa que a gente tem que fazer? Um dos segredos, além de proteger, além de orar por eles, é a gente enchê-los antes que o mundo possa encher. Porque quando eu saio alimentado de casa, a chance de eu ter fome na rua é muito menor. Nos últimos casamentos nossos aqui, alguns irmãos falaram comigo no dia do casamento do Ramires e da Catiúcia. E eu estava no meu processo, ainda estou, mas ali era crucial para mim. E eu falei: rapaz, vou para um casamento agora, hein? Vai ter comida agora, hein? E aí, falei bem assim: eu vou comer antes de sair. Antes eu falava diferente. Antes eu não comia o dia inteiro, esperando para o casamento. Dessa vez não, como eu sabia o que eu queria, eu fiz a minha comida ali, do meu jeito, do jeito que meu nutricionista Daniel me ensinou. Bastante ovo e frango, batata doce eu deixo com ele, né? E me alimentei. Lá no casamento, comi bem pouco. Mas por quê? Porque eu já estava alimentado em casa. Irmão, tem muita coisa que a gente está comendo lá de fora porque não tem alimento saudável dentro da nossa casa. Esse cenário daqui, usando essa figura da alimentação, tem acontecido assim. Pastor Cláudio Duarte uma vez falou isso. Perguntaram para ele: pastor, como é que você faz? Fala sobre casamento direto. E aí você viaja para cima e para baixo aí. Como é que você faz para as tentações não te pegar no meio da estrada? Ele falou assim: eu me alimento bem em casa antes de sair. Eu passo um bom tempo com a minha esposa antes de sair. Nós dois temos esse contato aqui de marido e mulher, esse contato emocional. A gente fica junto esse tempo todo. E quem já se alimentou bem em casa não vai procurar comida na rua. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, nessa realidade é que há uma necessidade nossa de nós sermos os agentes protetores e muitas vezes aqueles que estão apenas regando e cultivando uma semente que alguém já lançou.